Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje iremos falar sobre Mateus 2. Nós iremos utilizar três versões bíblicas. A NVI, que consideramos ter o melhor texto para leitura, a Almeida Revista e Atualizada, que é uma das versões mais tradicionais, e a tradução brasileira, que é a versão mais antiga em língua portuguesa. E você já sabe, para acompanhar esse estudo e ajudar na divulgação, são 5 passos. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Os fatos ocorridos logo após o nascimento de Jesus são tradicionalmente conhecidos e ilustrados pela presença de José, Maria e do bebê Jesus em uma manjedoura. Com eles estão alguns pastores de ovelhas e os 3 reis magos com seus devidos presentes. Porém, realizando uma leitura mais cuidadosa de Mateus 2, percebe-se que a cena não era exatamente essa. Diferente do relato de Lucas, que claramente revela os fatos ocorridos logo após o nascimento de Jesus, Mateus escreve o que aconteceu meses mais tarde. O versículo 1 diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram do Oriente uns magos a Jerusalém perguntando. A narrativa começa com a chegada dos magos a Jerusalém. O versículo não revela a quantidade de magos e muito menos identifica-os como reis. Alguns estudiosos entendem que a tradução mais correta seria sábios ao invés de magos, principalmente porque o conceito que temos hoje da palavra magos é exclusivamente ligado à magia. Já no contexto bíblico, o termo também está relacionado ao conhecimento das ciências naturais, incluindo astronomia, astrologia, medicina, matemática, alquimia e religião. Já o fato de serem tratados como reis pela tradição pode tanto estar relacionado ao alto valor dos presentes que eles trouxeram, como uma confusão na leitura pela proximidade das palavras rei e magos no texto. Porém, o único rei do versículo é Herodes. No versículo 2, os magos perguntam: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Algumas traduções trazem o termo recém-nascido, mas isso pode dar a ideia errada de que Jesus era um bebê de até 28 dias, quando na verdade já era um menino com alguns meses de idade. A tradução brasileira diz: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Trazendo a ênfase não na idade, mas no fato de que Jesus já nasceu sendo rei. Existem 3 coisas que nós não sabemos ao certo. Como os magos atribuíram o aparecimento dessa estrela com o nascimento de Jesus, como eles descobriram que essa estrela também indicaria o local de nascimento e o que de fato seria essa estrela. Alguns estudiosos, considerando o conhecimento dos magos sobre astronomia, creem que a imagem da estrela foi uma rara conjunção dos planetas Júpiter e Saturno. Essa teoria tem como base um cálculo realizado pelo astrônomo Kepler. Esse cálculo supõe o aparecimento de uma estrela variável, com surgimento e desaparecimento periódicos, o que de certa forma se encaixa com a descrição bíblica. Contudo, não podemos afirmar isso com certeza. A única certeza que temos é que estes homens, que dedicavam suas vidas em busca de sabedoria e conhecimento, foram levados por Deus até Jesus Cristo, a verdadeira fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento. Versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Herodes, o Grande, era um descendente de Esaú e, segundo historiadores, era um homem cruel, bárbaro, sanguinário e paranoico em relação a poder. Todos os seus rivais foram exterminados, incluindo os da família de sua esposa e mesmo alguns de seus próprios filhos. Os romanos o chamavam de Rei dos Judeus. Isso nos ajuda a entender a perturbação de Herodes ao ouvir rumores de que era nascido o Rei dos Judeus. O versículo 4 narra a atitude de Herodes. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ao que tudo indica, Herodes sabia que havia uma profecia revelando o local do nascimento do Messias, mas não tinha conhecimento das Escrituras. Por essa razão, reuniu 2 das principais concentrações de poder dentro do judaísmo: os principais sacerdotes, responsáveis pelo culto no templo em Jerusalém, e os escribas, que além de serem responsáveis pelas cópias das Escrituras, eram doutores da lei, instruídos para desenvolver, ensinar e aplicar a lei do Antigo Testamento. No versículo 5, os religiosos responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta.
eles citam o profeta Miqueias, que 7 séculos antes profetizou o local exato do nascimento de Jesus, mais uma vez demonstrando a inspiração divina das Escrituras. O versículo 6 traz o texto da profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. O texto de Mateus não é idêntico ao de Miqueias, palavra por palavra. Na verdade, é uma citação livre, o que nós chamamos de paráfrase. A profecia diz que de Belém viria o guia, que iria apacentar o povo. A palavra guia no grego é egeomai e pode ser traduzida como líder, pastor, condutor, governador ou comandante. E apacentar é poimaino, que também pode ser traduzida como governar ou cuidar. Com certeza, o conteúdo da profecia aterrorizou o rei Herodes, pois dizia que o Messias governaria Israel, ou seja, uma ameaça direta ao trono. Ao mesmo tempo em que a profecia também denunciava o seu governo autoritário e violento, apresentando um novo governante que cuidaria bem do seu povo. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. A indagação de Herodes tinha como objetivo saber com precisão a idade de Jesus. Não se tratava de mera curiosidade. Sua má intenção fica evidente por querer saber o exato momento do nascimento de Jesus e também que ninguém mais, além dele, tivesse essa informação. O versículo 8 diz que Herodes enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Dizer que iria adorá-lo é uma clara intenção de ganhar a simpatia dos magos para obter informações precisas sobre Jesus, onde morava, quem eram seus pais e etc. O mais interessante é observar que Herodes, um homem mau e violento, deu mais crédito à profecia bíblica do que os sacerdotes e do que os escribas, que não se deram ao trabalho de fazer uma viagem curta para ver aquele a quem eles esperavam, o Messias. O versículo 9 diz que os magos, depois de ouvirem o rei, seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou no lugar onde estava o menino. Assim como não sabemos quantos magos foram até o encontro de Jesus, também não sabemos exatamente como a estrela os guiava. Apesar do texto indicar que a estrela ora se movia, ora permanecia parada, essa pode ter sido a perspectiva dos observadores e não o movimento da própria estrela. Versículo 10. Quando os magos tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. A alegria dos magos ao avistarem novamente a estrela indica que ela não era vista o tempo todo. Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Diferentemente dos pastores que visitaram Jesus na manjedoura na noite do seu nascimento, os magos chegaram meses depois e visitaram Jesus em sua casa. O texto também sugere que todos entraram na casa, indicando que não eram muitos magos. A tradição diz que eram 3 reis magos, mas provavelmente não eram reis e talvez não eram 3. A única referência numérica são os 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Alguns entendem que nos presentes está uma representação da natureza e do propósito do Messias. No ouro, a realeza de Jesus, no incenso, a sua divindade e na mirra, o seu sacrifício. De qualquer forma, existe um ensinamento importante na atitude dos magos. Assim como nossa adoração através de recursos financeiros se transforma na provisão de Deus para a sua igreja, os presentes inclusos na adoração dos magos certamente não seriam utilizados por Jesus. Na verdade, Deus transformou essa oferta em uma provisão para sua família. O ouro poderia ser utilizado para os custos de viagem, e o incenso e a mirra, mais fáceis de carregar, poderiam suprir suas primeiras necessidades no Egito. O versículo 12 diz que os magos, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O texto indica que, apesar de sábios, os magos não desconfiaram que Herodes tinha planos malignos. Houve a necessidade de uma intervenção divina para que eles não retornassem pelo mesmo caminho. Versículo 13. Depois de haverem partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te, toma contigo o menino e a sua mãe, foge para o Egito e fica ali até que eu te chame, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Assim como já havia feito anteriormente, Deus fala com José através de sonhos. Isso não significa que Deus não falasse com José de outras formas.
Porém, parecia ser comum as manifestações em sonhos em situações que envolviam urgência e perigo. Algo semelhante ao que Deus faz conosco. Ele nos direciona por meio da sua palavra, da oração e do jejum, mas também pode se utilizar de sonhos. É o nosso relacionamento pessoal com Deus que nos dará a capacidade de identificar se um sonho é ou não uma direção divina, principalmente porque essa direção envolverá nossa obediência, seja para enfrentar um problema, seja para fugir de uma situação perigosa. No caso de José e sua família, Deus ordena uma fuga para o Egito. Versículo 14. José levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. As atitudes de José vão deixando cada vez mais claro o porquê Deus o escolheu para cuidar de Jesus. Sua obediência imediata à ordem de Deus manteria sempre Jesus em segurança. O versículo 15 diz que no Egito foi onde José ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. A citação de Oséias, do Egito chamarei o meu filho, referia-se aos tempos de Moisés, quando Deus chamou o seu povo para sair do Egito. É interessante observar que, assim como Jesus, Israel, no começo dos seus dias como nação, também fugiu da morte descendo para o Egito. A grande diferença é que Israel permaneceu no Egito mesmo quando já tinha condições de voltar para sua terra, e por isso acabou sendo escravizado. De certa forma, o pouco tempo que Jesus ficou no Egito ensina que Israel não deveria ter permanecido por tanto tempo numa terra estrangeira. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Herodes poderia muito bem se informar novamente para saber onde estaria o Messias, mas pela sua perversidade decidiu matar todas as crianças com menos de 2 anos. Ele fez esse cálculo com base na data do surgimento da estrela e provavelmente colocou uma boa margem de erro para garantir que o Messias seria morto. Por essa razão, supõe-se que Jesus teria na época por volta de 1 ano de idade. Também não se sabe exatamente quantas crianças foram mortas. Apesar de Belém ser uma aldeia pequena, a ordem de Herodes incluía os arredores. Calcula-se pelo menos 20 execuções. Versículo 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. A profecia de Jeremias foi feita cerca de 600 anos antes do nascimento de Cristo, no contexto em que o povo de Deus estava sendo levado para o cativeiro na Babilônia. O versículo 18 traz o texto da profecia. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Ramá localizava-se cerca de 8 quilômetros de Jerusalém e foi o local onde o povo fora reunido para ser deportado para a Babilônia. Contudo, o lamento profético é por conta do massacre das tribos de Israel pelos assírios. Jeremias faz referência a Raquel, esposa de Jacó, pai das 12 tribos de Israel. É como se a ida de Jesus para o Egito representasse o exílio babilônico de Judá e a morte das crianças representasse a invasão e o massacre assírio sobre Israel. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Herodes o Grande iniciou seu reinado entre 37 e 40 a.C. e morreu em 4 a.C. Ou seja, Jesus não nasceu exatamente no ano 0 do nosso calendário atual. Ele nasceu entre 4 e 6 a.C. Quem elaborou nosso calendário foi Dionísio Exíguo, de Roma, no século 6. Porém, com o surgimento de novas e mais precisas tecnologias para medir tempo, constatou-se que Dionísio errou em pelo menos 4 anos. Sendo assim, José e Maria permaneceram no Egito por um período máximo de 2 anos. No versículo 20 nós temos o que o anjo do Senhor disse a José: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. A ordem de Deus era simples, deixar o Egito e retornar a Israel, sem maiores detalhes. A expressão estão mortos aqueles pode indicar que haviam outros interessados na morte de Jesus. Porém, era comum na língua grega utilizar expressões no plural para fazer referência a algo único. Versículo 21. José, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. O chamado de José, pai de Jesus, é semelhante ao chamado de Abraão, pai da nação de Israel.
Abraão atendeu ao chamado de Deus sem saber exatamente para onde iria, assim como José, que soube o local exato de destino somente durante a viagem. Isso nos ensina que muitas vezes não teremos de Deus a instrução completa para obedecê-lo, mas somente o suficiente para dar o primeiro passo. Versículo 22. Porém, sabendo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e avisado em sonhos por Deus, retirou-se para os lados da Galiléia. De acordo com o historiador Joséfo, Arquelau era tão perverso quanto seu pai, razão pela qual José teve receio de ir para a região da Judéia. Sem dúvida nenhuma, era uma situação que exigia cautela e bom senso. E ao que tudo indica, José e Maria buscaram uma direção de Deus e foram instruídos a seguir para a região da Galiléia. O versículo 23 diz que José foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Jesus não é chamado de Nazareno em nenhuma profecia específica. Mateus parece estar fazendo uma referência a um contexto geral encontrado em diversos profetas. Jesus passou sua infância em Nazaré, que por conta de ser um pouco maior que um vilarejo, era ofuscado pelas cidades vizinhas. Ser nazareno era ser desprezado, assim como inúmeras profecias do Antigo Testamento diziam que Jesus seria. É bastante provável que esse título também seja por conta da origem da palavra Nazaré em hebraico, que significa ramo ou renovo. Vários profetas identificam Jesus como ramo ou renovo da família de Davi. A maneira como o Messias veio ao mundo e, principalmente, a forma como Deus anunciou o seu nascimento fugiu completamente do padrão esperado pelos religiosos. Deus usou sinais improváveis, pessoas improváveis e locais improváveis. Como Paulo registrou em 1 Coríntios, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, para que a nossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vai na Bíblia, fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal para acompanhar os novos lançamentos. Fique na paz e até a próxima.